Oi, gente, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, servo ou senhor. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para estar conosco nos próximos minutos. E também devo dizer a você, claro, que você pode participar conosco, sugerindo o tema, escrevendo lá seus comentários. E se você quiser participar com um vídeo, com um áudio, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp que está na descrição, do vídeo e então participar dos próximos episódios. Olha que beleza, não é? Então, você é muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Bom, e hoje, claro, eu estou aqui com meu amigo Marcos Sacramento. Você sabe, Marcos Sacramento é radialista e capelão social. Marcos, tudo bem com você? Um abraço, Raimundo Alves, meus amigos internautas. Como sempre, é um grande prazer estar com todos. E, Raimundo, me empresta um dinheiro aí. Dinheirinho sempre é bom, né? Pedir um dinheiro emprestado, assim, pagar, né, sem juros, de preferência, é claro, né? E com desconto também, né? Mas realmente é complicada essa questão e importante a gente pensar essa questão do dinheiro, essa questão financeira, essa questão da grana, se a grana na nossa vida ela pode ser serva, né? Ou de repente pode ser senhor. E nós devemos pensar o que pode acontecer quando o dinheiro é que nos dirige, que dirige a nossa vida, nos domina, ou seja, a ambição, o desejo ou a preocupação, a excessiva preocupação sempre creio que nós vamos ter a questão financeira, mas a preocupação é excessiva. E como nós lidamos com o dinheiro? Então, é de fato um tema que mexe com todos nós. Dinheiro, servo ou senhor. E hoje, claro, para variar entre aspas, ah, a aplicação bíblica ao longo do podcast Temas da Vida é muito importante, é fundamental. E o professor Forrest Gates, conselheiro familiar, teólogo, direto lá dos Estados Unidos, lá do Tennessee, ele vai fazer a aplicação bíblica ao longo do programa, ao longo do nosso podcast, o que a Bíblia diz sobre esse tema. Professor Forrest Gates, como sempre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Raimundo, né? Como sempre, seus temas sempre são interessantes e práticos também, né? E hoje eu acho que é algo que vai interessar todo mundo e vai nos entender muito, né? Ô, professor Gates, seja dólar, seja real, seja euro, se não souber lidar, é complicado. Atrapalha ou pode ajudar, ou não? Com certeza, é até comprovado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, muitos casamentos realmente vão acabando, nem tanto por infidelidade, mas mais por questões de dinheiro, né? Não Ô, sabem louco! lidar com isso, dividir, controlar, né, sustentar. Então, é um assunto muito importante mesmo. Verdade. Então, daqui a pouco, a aplicação bíblica com o professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, teólogo, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Até daqui a pouco, professor. Se Deus quiser. Ô, Raimundo, vou dizer uma coisa, Raimundo. Dívida. Quando você entra em dívida, então, o que falar, o que pensar? Nós temos que tomar muito cuidado para não nos endividar, né? Porque, na verdade, nós sabemos que estatisticamente a maioria das pessoas estão endividadas. E a dívida traz uma preocupação, um estresse muito grande. Ou não? É complicado, hein? Então, vamos trabalhar esse tema, porque é um tema que realmente mexe conosco. E logo aqui no início do nosso podcast, eu lembrei de uma letra, de uma música que fez um grande sucesso há alguns anos atrás, foi tema até de uma novela, Dinheiro na Mão é Vendaval, do querido Paulinho da Viola, que é um talento, né, da música brasileira, ele letrista, músico, a viola dele é fantástica. E o Paulinho da Viola, ele disse, olha, dinheiro na mão é vendaval, né, na vida de um sonhador,
Quanta gente aí se engana e acaba caindo da cama, diz a letra. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não, diz o Paulinho da Viola. Agora, ele diz na letra algo que é muito interessante. Dinheiro na mão é vendaval ou dinheiro na mão é solução? Raimundo Alves. Paulinho da Viola, começar com talento como o Paulinho da Viola, ele que nasceu no Rio de Janeiro, tá com uns 80 já, e graças a Deus, né, tá bem de saúde. O nosso querido letrista, músico, cantor Paulinho da Viola. Raimundo Alves, dinheiro na mão é vendaval ou é solução? Ah, muito bem, muito bem. Olha, Marcos, bom, precisa ser solução, né? Mas para ser solução é preciso que a gente aprenda a lidar com tudo isso, não é? E aí, eu ouvindo o Gates dizer que nos Estados Unidos os casamentos, alguns se dissolvem, não por infidelidade, mas por questões financeiras, claro que já vem a pergunta, né, Marcos? Quando foi assim, aquelas ocasiões em que o dinheiro não foi solução, foi vendaval? O que o dinheiro já desfez, ou a falta dele, enfim, na sua vida? Quais foram as ocasiões em que o tema dinheiro dissolveu alguma coisa? Então, vamos pensar juntos. Esse é um tema realmente muito, muito importante e claro que a gente, assim, agradece você estar nos acompanhando, porque nós vamos refletir sobre isso nesses minutos tão preciosos. E você, meu amigo, você, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda. Participe conosco, conheça o nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Temas da Vida. E como o Raimundo disse aqui no início, você tem uma sugestão de um tema para nós discutirmos aqui no Temas da Vida? Por favor, nos envie no contato que se apresenta aí na descrição e na medida que a sua sugestão a gente for usando, a gente for trabalhando como pauta, você vai mandar um vídeo, né, de até 1 minuto, falando do tema, que você pensa sobre o tema. Independente de você enviar ou não a sua sugestão, o seu vídeo, por favor, participe, deixe os seus comentários. Seus comentários são muito importantes lá no YouTube, lá no @Temas da Vida. Lembrando que daqui a pouco, ao longo do nosso podcast, nós vamos convidar o professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, teólogo, ele vai falar sobre o que a Bíblia diz, através das páginas da Bíblia, o que ela diz sobre esse tema, dinheiro, servo ou senhor? Me parece, Raimundo, que são fases na nossa vida. Eu acho que todos nós, porque existe uma influência, existe todo um contexto da sociedade, o valor, a importância do dinheiro na nossa vida. Se ter dinheiro. Claro, é errado querer ter dinheiro? Claro que não. O dinheiro realmente contribui e ajuda muito, com certeza. Mas existe uma super, hiper, mega valorização em relação ao dinheiro, ao status, né, que o dinheiro pode nos trazer. Será que com muito dinheiro eu sou mais feliz? Ajuda na felicidade? Manda buscar a felicidade? Ou tem coisas que o dinheiro ele é limitado? Tem certas coisas que o dinheiro não compra, vamos dizer assim, que tem muito a ver com caráter, com atitude, com o ser humano, com a nossa humanidade. Agora, essa busca desenfreada pelo dinheiro pode nos levar até onde? Raimundo Alves. Eita, Marcos, essa é uma pergunta interessante. Olha, realmente, algumas coisas o dinheiro não compra. Todavia, a gente precisa dele, e uma vez que a gente precisa aprender a administrar, a gerenciar, porque, Marcos, tudo aquilo que pode nos transformar é perigoso. A busca desenfreada pelo dinheiro pode nos levar aonde? Devemos refletir sobre essa questão da falta do domínio, da responsabilidade. Tem até um slogan aí do pessoal que investe nesses jogos virtuais, né? Que é realmente um perigo, é um cuidado que todos nós devemos ter. Diz lá, a regra deles é, olha, jogue com responsabilidade. Como jogar com responsabilidade
É um grande desafio, né? Muitas pessoas acabam se endividando, tentando nesse comentário. Mas eu quero, por falar em regra, Raimundo e amigos, eu quero lembrar de uma frase do famoso Warren Buffett. Ele é um grande investidor e ele disse o seguinte: olha a sugestão dele, uma regra dele para você ser bem-sucedido financeiramente. Anota aí. Regra número um. Regra número um. Nunca perca dinheiro. Por isso que eu lembrei de jogue com responsabilidade. Será que a gente. Né, é muito preocupante isso, né? Então, a regra número um dele é nunca perca dinheiro. E a regra número dois, atenção, regra número dois, nunca se esqueça da regra número um. Essa é a filosofia desse famoso investidor. Raimundo Alves, o dinheiro realmente mexe com todos nós, a questão financeira. E nós falamos sobre dívidas, falamos sobre investimentos, falamos sobre relacionamentos. Muitas vezes a questão financeira, se não for equilibrada, ela acaba minando os relacionamentos. Se um dos cônjuges é desequilibrado financeiramente, com certeza vai impactar. No divã do psicanalista, você, Raimundo, como poeta, como escritor e como psicanalista, meu comandante, no divã do psicanalista, o descontrole financeiro pode levar e leva muitas pessoas para a terapia, porque tem que se cuidar, tem que se tratar. Ah, sim, claro, leva, né, Marcos? Leva. E o dinheiro é muito simbólico, né, Marcos? O homem é muito simbólico, o homem é muito simbólico, ele se apega aos símbolos, né? E o dinheiro realmente é símbolo de poder, de controle, de domínio, né? Então, e uma vez que o dinheiro tem todo esse simbolismo, então as pessoas correm atrás por diversos motivos, inclusive motivos desconhecidos para elas mesmas. E claro que quando a vida financeira vai mal, isso pode trazer, sim, complicações emocionais, não é? Estados depressivos, tá bom? Então, ansiedade, isso tudo pode ser desencadeado por assim dizer, Marcos, e você que nos ouve, que nos assiste, por uma má administração, ou mesmo, por exemplo, Marcos, a gente tem pensado assim, ó, existe o rico, o herdeiro, o emergente, não é? Que é esse sujeito que da noite para o dia, não é? Então veja, são três grupos que têm características diferentes, todavia a fonte é a mesma, não é? Então sim, a gente recebe pacientes com demanda que a origem é financeira e precisa cuidar. Ainda bem que eles vão se cuidar, ainda bem que eles vão se conhecer, olhar por que isso o preocupa tanto, por que isso a preocupa tanto. Então, sim, porque veja, Marcos, quem não tem pode iniciar essa busca frenética e depois que tem, pode apegar-se de forma demasiada. Então veja, olha, é preciso ter equilíbrio, viu, gente? Porque senão não vai ficar legal. Ô Raimundo e amigos, muitos sabem ganhar dinheiro. Poucos, porém, sabem gastá-lo. E muitas vezes o dinheiro é uma compulsão. A exemplo de um dependente químico que tem aquela compulsão, não, por uma determinada droga, o dinheiro não, se nós não soubermos lidar com o dinheiro, ele se torna um vício. Pode se tornar um vício que vai, como foi falado no início, pode promover quebras nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no divã do psicanalista, Raimundo. Pois é. Pode, né, Mar? Claro, pode. Isso pode virar uma compulsão de modo que o sujeito se torne uma máquina que funciona 24 horas em função disso. E é essa busca incessante que faz com que as pessoas percam aquilo que o dinheiro não pode comprar, por exemplo, a família. Então, É verdade. E né? sabe, Raimundo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia, provavelmente o professor Forrest Gates vai tratar esse assunto nesse ponto, sobre a questão do dinheiro, principalmente. Ele vai falar sobre como que nós podemos fazer uma aplicação bíblica
né, segundo as páginas da Bíblia, a sabedoria e a direção para as nossas vidas. Mas o Mark Twain, o famoso Mark Twain, ele copiou um texto bíblico, mas ele fez uma aplicação tirando o sentido original da Bíblia. O Mark Twain disse o seguinte: a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Geralmente é a interpretação, porque a Bíblia não fala isso, né? Provavelmente o professor Forrest Gate vai dizer que é o amor, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? O professor Forrest Gate, talvez ele vai trabalhar um pouco esse tema, não sei qual é a linha dele, mas o Twain, ele diz que a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. E eu já vi umas declarações que eu achei importante nós pensarmos aqui. Deixa, por favor, seus comentários, que, na verdade, com dinheiro ou sem dinheiro, ou principalmente quando nós melhoramos um pouco financeiramente, que o nosso verdadeiro eu aparece, o nosso verdadeiro caráter. Porque tem pessoas que melhoram um pouco financeiramente, já muda a maneira de tratar o outro. Já vem a arrogância, já vem o orgulho, já menospreza um familiar, com a pessoa que ele tinha um vínculo, ele já, sabe, já tem uma atitude, já estufa o peito, ou seja, já demonstra quem é a pessoa. Talvez por isso aquele princípio que nós encontramos na Bíblia, a pessoa que é fiel no pouco, ou seja, a pessoa que, mesmo quando ela tem uma atitude coerente, equilibrada, no pouco, quando ela se prepara, ela tem maturidade. E talvez a maioria de nós, se de repente, se nós ficarmos ricos da noite para o dia, pode acontecer, um trem bom, hein? Coisa boa. Mas fica rico da noite para o dia, a maioria talvez não vai saber lidar com essa mudança. O coração, a mente, o caráter não está preparado. Boa colocação, Marcos. E olha, a gente pode até pensar o seguinte: a nossa cultura, ela é muito delicadinha em relação ao dinheiro. Nossos pais nos diziam que quando a gente tocava no dinheiro, o que eles diziam? Vai lavar as mãos, o dinheiro é sujo. Então, isso para o nosso psiquismo é muito ruim. Para o nosso inconsciente, que é radical, ele pode entender assim: então, eu não posso pegar em dinheiro porque dinheiro é sujo. Então isso é um impeditivo para que a pessoa saiba, primeiro, ganhar e, dois, em ganhando, saiba administrar. E aí a terapia se torna necessária porque uma pessoa que ouviu do seu pai ou da sua mãe que dinheiro é sujo, lá com seus 30, 40 anos, possivelmente ele poderá ter dificuldade em administrar ou de ganhar e de administrar dinheiro. Portanto, esse não será um tratamento curto, porque a raiz, a origem, está lá na infância. Se o meu pai diz que dinheiro é sujo e o meu pai é a lei, o que eu faço? Radical como o inconsciente ele corta toda e qualquer possibilidade de eu possuir, de eu ter. E entendo, eu vou fazer o máximo para eu me desfazer disso. E isso sem que eu saiba, porque isso é inconsciente. A gente pensa onde a gente não existe, que é lá no inconsciente. Então veja que isso realmente é sério. Por que você acha, por exemplo, que alguém, talvez você já leu, você conhece, alguém que tem uma certa compulsão em se endividar? Qual é a origem disso? Por que alguém, você diz assim, gente, essa pessoa não segura dinheiro, ela não sabe administrar. Qual é a origem disso? O que você acha? Isso está muito profundo. Isso tem muito a ver com a fase da infância. Então veja que é preciso pensar sobre isso. É preciso refletir sobre isso, tá certo? Então, e aí, Marcos, você disse assim que nessa busca, ou quando o sujeito tem dinheiro é que aparece o verdadeiro eu. Pois é, algumas pessoas, elas de fato mudam. E aí, nesse caso, o dinheiro estaria sendo o senhor da vida delas. O que é muito ruim, claro. Aquilo que deveria estar a nosso serviço, não é? Inverte. E aí nós estamos a serviço dele. É muito ruim. Então a gente precisa pensar, por isso o tema de hoje é importante. É interessante essa colocação sua sobre dinheiro sujo, né? Porque as pessoas levam literalmente. De fato, tem que
sempre manter as mãos limpas o máximo possível, com certeza, mas não é o dinheiro em si, é a sujeira no sentido do interior, né? Mas a parte externa. Mas toda família, você falou sobre família, toda família tem pelo menos uma pessoa que é desequilibrada financeiramente. Tem sempre um que é amigo chegado do SPC e do Serasa. É impressionante. O nome nunca está limpo, né? Está falando sujo, né? Não falando sobre dinheiro sujo. E a expressão que é usada quando uma pessoa está com dívida e está lá no Serasa, no SPC, é o quê? O nome está sujo. Interessante, né? Meu nome está sujo, eu não posso. Então, fica essa situação. E tem muitas pessoas que ficam assim: deixe-me, existe aquela ideia, aquele romantismo, depois de 5 anos meu nome vai ficar limpo e eu vou poder voltar a comprar, a ter crédito. O problema não é se eu tenho ou não tenho crédito. O problema é como eu lido com o meu crédito. Não é? O problema é como que eu valorizo o uso do dinheiro na minha vida. Então, é uma situação que nós temos que refletir e até essa preparação para um casamento, para a vida, né? Na vida pré-conjugal, esse tipo de ensinamento, de percepção num casal, tem que ser muito bem trabalhado hoje, porque realmente é motivo de separação, de divórcio, de brigas na família. Quando há aquela disputa, né, por uma herança, aquela coisa, aquela partilha, impressionante. Não vou dizer 100%, né, porque senão a gente podemos ferir alguém, mas provavelmente 99% na família vai ter quebras, vai ter problemas, luta por essa divisão. Dificilmente você encontra uma família que tem um acordo, que existe uma harmonia. É até hoje eu não conheço, não ouvi casos de pessoas na partilha que não teve situações difíceis. Exatamente por isso, o dinheiro como servo ou senhor, ou como nós tratamos e lidamos o dinheiro, ou colocamos o dinheiro acima dos relacionamentos, acima das pessoas, do valor das pessoas. Não se discute que é importante a questão financeira em nossas vidas. Mas o problema é como nós lidamos com o poder, né? O fascínio que o dinheiro traz sobre nós. Então, tem uma frase aqui do Bruno Brandão, e eu repasso para você. O Bruno Brandão, ele trouxe uma frase assim, eu até agradecer ao Bruno, obrigado, Bruno. Ele disse o seguinte: o poder do domínio do dinheiro é tão importante quanto saber ganhá-lo, porque se não souber dominá-lo, ele fugirá de você. É a frase aqui do Bruno Brandão. Obrigado, Bruno. Também queremos encorajar você, internauta. Por favor, envie nos comentários sugestões para os próximos temas. E na medida que a gente for discutindo os temas que você for sugerindo, queremos que você envie um vídeo, um comentário de até 1 minuto, falando sobre o tema, sobre a sua percepção do tema. Então, o nosso canal, anota aí, nosso canal está na descrição, canal exclusivo no YouTube, @Temas da Vida. É bem isso mesmo. E aí, veja, Marcos, que até um tempo, até recentemente, a escola, a faculdade, elas não nos preparavam para a gente administrar o nosso dinheiro. Ô, gente, há 15 anos, os alunos da graduação de administração eram preparados para administrar empresas de terceiros. Isso é incrivelmente ruim, não é? A gente está fazendo administração para administrar empresas do outro, de terceiros. Aí, de um tempo para cá, a coisa tem mudado. Você sabe que no Brasil a gente tem vivido, por exemplo, o empreendedorismo, né? Mas, de qualquer forma, o empreendedorismo, ele é realmente interessante, mas a nossa cultura não preparou empreendedores. E aí a gente salta de paraquedas e diz que é empreendedor, e aí a chance do fracasso é muito grande. E aí, Marcos, vem a frustração, a depressão. Quando a gente está casado, são duas pessoas com culturas diferentes sobre o dinheiro e, no geral, com pouco preparo. Olha, se você não tiver cuidadinho, se você não for prudente, vai gerar discussão.
vai gerar atrito e pode gerar dissolução, como bem disse o Gates no início. Então, por favor, amigo, amiga, vamos pensar, olhar para esse tema com a seriedade que lhe cabe. Porque senão a gente pode patinar, tropeçar. A gente não quer isso. A gente quer viver de maneira tranquila. E para isso a gente precisa aprender. E lembrando que daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, nós vamos convidar o professor em teologia e conselheiro familiar, o professor Forrest Gates. Ele vai falar o que a Bíblia diz sobre esse tema de hoje, desse episódio. Por favor, se é importante, se é interessante para você os nossos temas, a maneira como nós apresentamos o podcast, compartilhe. Por que você não compartilha, né? Envia para um familiar, para um amigo, para um colega. Importante que você possa compartilhar, importante que você possa comentar, deixar aquele like com a qualidade, com a sua assinatura, porque dessa maneira a plataforma entende o valor desse trabalho, desse projeto, desse podcast Temas da Vida, e repercute mais e amplia mais a atuação do nosso podcast. Você já teve a sensação, são 2 perguntas que eu vou colocar, você já teve a sensação de que todo o dinheiro que entra na sua conta sai dela muito rapidamente? Eu acho que sim, né? Você recebe seu salário até o 5º dia útil e, de repente, o dinheiro vai sumindo, porque realmente não é fácil. Não é por má administração, por problema, porque realmente o salário, às vezes, não compete à inflação, à vida, ao estilo de vida, à qualidade de vida. A gente tem que saber lidar, porque eu conheço pessoas, e você deve conhecer pessoas, talvez você, às vezes, se sente assim, vai chegando no meio do mês, você já entra em depressão, já fica desanimado, fica triste, porque já não tem mais nenhum dinheiro na conta. Sumiu, né? Mr. M, o dinheiro sumiu, né? Mas aí tem que anotar, você vai saber para onde que o dinheiro foi. E aí eu vou trazer a baila. A baila é ótima, né? Eu costumo dizer que trazer a baila com macarrão, né? E maionese aos domingos é delicioso, né? O Thomas Jefferson, famoso Thomas Jefferson, ele falou uma coisa que eu tenho certeza que faz toda a diferença em nossas vidas. O Thomas Jefferson, ele diz o seguinte: olha só, jamais gaste seu dinheiro antes de possuí-lo. É uma regrinha básica. Jamais gaste o seu dinheiro antes de possuí-lo. Você não pode contar com o ovo ainda na galinha. Isso é elementar. Então tem muitas pessoas que começam a fazer planos, sonhar, dinheiro na mão é vendaval, né? Na vida de um sonhador. Então, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou aumentar, eu vou receber isso, aquilo, outro. Você já faz planos, até que os planos podem ser feitos. O problema é executá-los, né? Aí você gasta por conta. Isso é muito comum. Ou as pessoas que gostam do famoso happy hour, aquela coisa toda, não se importa, gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E quando percebe, já não tem mais dinheiro. Então é fundamental entender isso. Essa recomendação do Thomas Jefferson, ela é muito pertinente. Jamais gastar aquilo que você não tem. Você não ganhou ainda, você não possui, não é verdade? E é um perigo o cartão de crédito por isso também, não é? Até que nos Estados Unidos, a gente sabe que não se usa tanto o cartão de crédito como aqui no Brasil, mas eu tenho lido a respeito que os americanos estão mudando. Já estão usando com mais frequência o cartão de crédito, não como aqui nós brasileiros. Raimundo Alves. Como funciona o básico? Como você disse, como o elementar funciona. Olha que frase interessante, olha que filosofia, e dá certo. E você diz, é elementar. Pois é, mas é isso que às vezes é difícil pôr em prática, Marcos. Veja que a gente não está falando de algo extraordinário. É elementar. Mas, Marcos, é exatamente aí que muitas pessoas, muitas famílias acabam, por algumas razões, falhando. Então eu lembrei, Marcos, que a gente não tropeça em montanha, né? Daqui a um minutinho, fica ligado, hein? Por favor, daqui a um minuto nós vamos convidar o professor Forrest Gates. Ele vai fazer a aplicação bíblica. A aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema de hoje, do episódio, a questão do dinheiro, se ele é servo, se ele é senhor na sua vida. Faça essa reflexão. É importante que você esteja pensando nisto, porque o descontrole financeiro ou a expectativa de querer
ter muito dinheiro ou de ter mais condições, pode nos derrubar, pode nos dar uma rasteira. Entrar em dívidas, então, nem se fala. A paz não é a mesma, né? Ter cobrador, ter pessoas batendo na sua porta, não é fácil ter oficial de justiça, na verdade, não ter mais crédito, ter o nome sujo. São situações complicadas. Nós queremos melhorar, mas devemos saber como melhorar, dar os passos corretos. É importante isso. Então, daqui a pouco, já fique ligado, porque o professor Forrest Gate já está pronto para trazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema de hoje. Raimundo Alves, pode convidar o nosso professor, por gentileza. Muito bem. Bom, então agora com você a aplicação bíblica com o professor Forrest Gates. Professor, seja muito bem-vindo. Essa conversa é realmente muito interessante e tem que talvez fazer outros programas, porque o assunto abrange Verdade. muitas coisas da vida, tem muito aconselhamento bíblico, na verdade. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro, né? A nossa atitude, a importância do dinheiro, até de uma forma de louvar e adorar a Deus, né? Que às vezes as pessoas não pensam sobre isso também, né? Mas eu queria só ler uma passagem de 1 Timóteo, capítulo 6. O apóstolo Paulo escreve para aconselhar o Timóteo para como ensinar qual deveria ser nossa atitude para com o dinheiro. E o interessante é que nós pensamos que existe, na verdade, muitos falsos religiões, falsos professores ou pastores ou padres, o que for. Tem muita falsidade na religião, mas isso não é só de hoje. Desde o início, a Bíblia nos alerta, Jesus falou sobre isso, né? Então, começa aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, ele fala: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, esses falsos mestres, professores, pastores, padres, o que for, eles são terríveis, mas usam a religião como uma fonte. Eles pensam que é uma fonte de ficar rico, né? Que às vezes abusam de pessoas. E não precisa olhar muito longe para ver isso nos nossos dias de hoje. Não é só no passado e não é só hoje. Sempre teve isso. Mas para o cristão que quer agradar a Deus, versículo 6, Paulo fala: de fato, a piedade, né, uma vida dedicada a Deus, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? Quando você está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, quando você realmente está agradecido pelo aquilo que você tem, nem sempre procurando ficar rico, de ter mais e mais. Não, você tem o que você precisa e deve dar graças a Deus por isso. Então você será uma pessoa rica, né? Quando você tem essa atitude, uma vida dedicada a Deus, com um coração cheio de agradecimento pelas bênçãos que Ele tem te dado já. Agora, versículo 7 diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, né? E essas coisas vão passar. Você vai ficar brigando ou dedicando sua vida só para adquirir coisas. Gente, isso tudo vai ficar para trás, né? Agora, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, agradecidos. 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, né? Quantas pessoas perdem a vida, perdem tudo assim, procurando mais e mais, perdem família, felicidade, perdem sua salvação até. E versículo 10, pois
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, versículo 17 aqui, para as pessoas que Deus é a fonte, né? A pessoa rica é uma pessoa que reconhece que tudo que eu tenho, não mereço, e a fonte de tudo que eu tenho adquirido e tenho nos dias de hoje é porque Deus teve misericórdia de mim, me abençoou com essas coisas, né? Então não é errado ter dinheiro. Inclusive a gente vê muitas pessoas ricas na Bíblia que serviram a Deus, e foi Deus, eles reconheceram que as suas riquezas, a fonte, era Deus mesmo, né? E pela graça dele. Agora, versículo 17. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Infelizmente, em vez de a pessoa ser mais humilde quando Deus te abençoe com riquezas, às vezes a pessoa acha que não precisa de Deus. Não, eu que adquiri essas coisas, eu sou fonte desses bens materiais, né? Não, Deus te deu, vocês devem ser mais agradecidos, mais humilde. E ele diz, não ponha sua esperança na incerteza da riqueza, né? Um dia que você pode ter, no outro dia você não tem mais, né? Mas, né, ponha sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente, e olha essa parte aqui, para a nossa satisfação. Se você tem muitas coisas, graças a Deus por isso, foi Deus te deu para te abençoar, mas não só para ficar abençoado na sua vida, mas para você poder abençoar outras pessoas. Atos capítulo 20, versículo 35 diz que mais feliz, né, bem-aventurado a pessoa quando está presenteando, quando está dando, do que quando está recebendo, né? Paulo fala para os Coríntios também que Deus nos provê tudo que precisamos justamente para que possamos servir, para nós podemos ser uma bênção no reino e ajudar outras pessoas, né? Uma grande felicidade, né? Agora então, a Bíblia fala muito, eu gostaria de continuar a nossa conversa sobre isso, mas o tempo é pouco, mas procure entender o que a palavra de Deus ensina, você será muito abençoada, né? Você realmente vai ter uma vida mais satisfatória quando você reconhece que tudo que eu tenho, não mereço nada, mas Deus que me deu, e me deu para me abençoar, para me ajudar na minha vida, mas também para me ajudar outras pessoas também. Ok. Marcos, Raimundo, continue com esses podcasts maravilhosos. Que Deus te abençoe. Professor Forrest Gates, como sempre, você nos abençoou através das páginas da Bíblia e faz toda a diferença. E sabe uma coisa, enquanto você falava você até falou sobre que a importância de nós sermos, de ofertar, de servir, de cuidar. O dinheiro, quando nos serve, a gente serve o próximo. Eu acho que é um princípio que você trouxe e eu sou testemunha, né? Eu tenho aprendido muito com isso contigo. Você é uma pessoa generosa que coloca em prática isso na sua vida, né? De servir, né? Eu acho que nós precisamos entender que o dinheiro ele nos serve para servir o próximo e para, acima de tudo, de alguma maneira, cooperar para fortalecer a nossa fé e não para promover divisão, para nos aproximar de Deus. O dinheiro pode sim nos aproximar de Deus de acordo com a nossa atitude. Muito obrigado, viu, pela sua aplicação bíblica. Raimundo Alves. Muito bem, professor Gates, muito obrigado pela bela aplicação bíblica, muito obrigado por nos ensinar de forma tão maravilhosa, tão especial, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Raimundo, colocando uma vírgula, é triste, mas temos que colocar uma vírgula no nosso podcast, no episódio de hoje, pedindo, por favor, se você foi de alguma maneira impactado, se você gostou ou foi abençoado, vamos usar essa expressão, compartilhe, divulgue, se inscreva em nosso canal, lá no YouTube, @Temas da Vida. É importante que você deixe o seu like, aquele like que só você pode deixar com a qualidade, com a sua assinatura. Então, por gentileza, se você puder
participe, inscreva-se conosco, esteja conosco, né? Mais importante, e deixe seus comentários e sugestões para os próximos temas. É importante que nós tenhamos as suas sugestões e, se possível, você pode até gravar e deve gravar um vídeo de até 1 minuto falando sobre o tema que você está sugerindo. Está na descrição a maneira como você pode se comunicar aqui conosco. Então, no YouTube, nosso canal, @Temas da Vida, e eu coloco uma vírgula, Raimundo e amigos, dizendo o seguinte: riqueza é perceber que você tem muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Um abraço a todos, Raimundo, como sempre. Oportunidade ímpar estar com você e com os amigos, com o professor Forrest Gates. A todos, grande abraço. Ô, Marcos, que belezinha. Olha, muito bom estar aqui com você, muito obrigado. E a você, amigo, amiga, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. O nosso abraço afetuoso para você. Claro, a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado, até lá.